Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento Se Liga na Mídia. Aprofundamento esse que você escolheu e que eu estou à frente do jornalismo e inclusão dos esportes, práticas e experimentações. Hoje a nossa aula ela tem como título os ODS e o jornalismo midiático. A nossa atividade integrada é a 3 e essa é a nossa primeira aula do desenvolvimento. Então faremos a nossa aula que hoje ela é teórica, mas você já como base parte para o desenvolvimento aí na escola. Eu não estou sozinha, eu estou com um convidado, ele é formador aqui da EFAP, ele trabalha diretamente aí com os professores em suas ATPCs, professor Ademir Júnior. Olá, professora, muito obrigado pelo convite e espero contribuir bastante aqui hoje nesta aula. Isso, o professor Ademir é professor formador, ele é de Ciências Humanas e vai aqui hoje, sabendo que as nossas ciências elas acabam sendo muito interligadas, né? Linguagens, você também dá muitas ATPCs, incluso aos demais formadores, né? Exatamente, a gente atua, por exemplo, dentro da área de Ciências Humanas, mas como você disse, o conhecimento humano ele é um conhecimento interdisciplinar, portanto, então, a gente, em muitos momentos, acaba entrando em outras áreas do conhecimento e a educação física também faz parte disso. Então vamos lá. Então vocês conheceram o título aí da nossa aula, vou mudar aqui, opa, eu acho que eu mudei muito. Temos aí aquelas habilidades que elas dão norte ao nosso trabalho, elas também estão lá no nosso mapa, que é o nosso material de referência. Como já foram lidas as habilidades, hoje eu só relembro aqui com vocês os códigos e vocês podem dar print, professores. EMIFLGG01, EM13LGG501, que é sobre a nossa formação geral básica. Professor Ademir, não estamos aqui sozinhos, estamos também com o Matheus e a Thalita, os nossos intérpretes de Libras, então eu aproveito também para fazer a minha autodescrição. Estamos aqui, eu hoje com uma blusa de manga comprida preta, ela tem renda aí na manga, meu cabelo está solto, meu cabelo é claro, estou com relógio na mão esquerda, calça jeans, atrás da bancada, uma bota marrom. Nossa bancada tem a minha caneca, aí a gente vai sempre se hidratando, o nosso mapa. Atrás eu tenho materiais que remetem aí ao nosso jornalismo, algo que a gente já vem falando aí há algum tempo. Eu tenho o troféu, eu tenho o micro-ônibus, tenho o gravador e ao meu lado o professor Ademir. Vamos lá, professor. Bom, vamos lá. Então, assim como você, eu também estou atrás da bancada. Eu sou um homem de 1,72 m, tenho o cabelo cortado à máquina, barba desenhada. De acordo com a classificação do IBGE, eu posso dizer que eu tenho pele parda. Hoje estou com uma camisa de manga longa, com um colete tricolor, no sentido de ser azul, branco e vermelho, calça preta e também uma bota preta. Vamos então, professora Mara. Isso, vamos ao nosso eixo estruturante, eixo este que não pode ser mudado aí no nosso percurso, mas que é o nosso eixo de investigação científica. Então, desde o início de nossas aulas, a gente está sempre aí com esse eixo estruturante, onde vocês buscam o conhecimento, onde vocês investigam de forma científica tudo e levam aí para a sala de aula. Os nossos objetivos principais da aula de hoje são identificar os valores democráticos em relação ao que o jornalismo midiático propõe, considerar os ODS 4, 5 e 10 no processo de ensino-aprendizagem, fazer a leitura de reportagens e vídeos com foco nos problemas elencados nos ODS. Então é isso, professora Ademir, a gente vem retratando a questão do esporte na mídia, né, nas nossas aulas, e os nossos estudantes, eles investigam o tempo inteiro essa questão de maior visibilidade, menor, quem aparece menos, a questão salarial. Bom, tratamos de diversos temas. E interessante quando você mencionou, por exemplo, esse eixo estruturante, né? Veja o quão profundo é esse eixo. Então, por exemplo, quando eu falo de investigação científica, é muito mais, por exemplo, do que estudar. Então, eu posso apenas estudar o tema. Sim.
É muito mais do que pesquisar, porque eu posso estudar pesquisando o tema. Agora, investigar significa, por exemplo, analisar, comparar, estabelecer várias relações. Então, o eixo estruturante investigar, ele é de uma profundidade. E veja que, por exemplo, nós temos competências no currículo em ação que vai mencionar lá o seguinte, que para se comentar alguma coisa, para se opinar sobre alguma coisa, é necessário ter base em dados, em fatos científicos, ou seja, a argumentação ela não é no vazio, Exato. Não é do nada. Então, esse eixo ele tem um aspecto fundamental dentro do processo do desenvolvimento do ensino-aprendizagem do estudante, pensando que ele aprofunda e ele integra conhecimentos. Exato, e esses são estudantes da segunda série que vão em busca de reportagens, de textos jornalísticos de diversas formas, para buscarem saberem bastante aí sobre as modalidades, né, esportivas que nós temos. Então, estudar tudo isso, falando de esporte, fica mais gostoso, né? Exatamente. Então vamos lá. Quando a gente fala em identificar valores democráticos em relação ao jornalismo midiático, é pensar que o jornal ele tem como a mídia, ela tem um papel social muito importante, né? E ela tem que respeitar essas ODSs. Professora Ademir, falando em ODSs, aí a nossa agendinha, a gente já vai, né? A nossa agenda, a nossa primeira aula de desenvolvimento 1, eles sempre anotam aí para manterem como se fosse um diário de bordo, então eles têm essa agendinha. E aí, aqui, vamos falar de ODSs, mas o que vem a ser os ODSs, professor? E o que é isso, Agenda 2030? Então, vamos lá. Isso é muito importante de dizer. Antes de mais nada, eu quero dizer para você, professor, para você, estudante, que está vendo aí a tela sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, eles possuem, professora Amara, primeiramente uma simetria, certo? E uma harmonia entre si. Então, eles são muito bem pensados, porque a construção dos ODSs teve, por exemplo, embaixadores, ministros, pesquisadores, professores acadêmicos, a sociedade, de uma forma geral, foi ouvida para que fosse, então, construído esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que em 2015, 193 países assinaram, acordaram entre si estabelecer esses objetivos dentro de vários aspectos da sociedade. Então, hoje, por exemplo, eu percebi que na aula você traz aí algum aspecto relacionado ao objetivo 4, ao objetivo 5, o 10, né, dentre outros. Então, a gente vai tentar aqui falar um pouco sobre essa simetria e a importância disso. Então, vale, por exemplo, um resgate aqui histórico importante. Terminado ali a Segunda Guerra Mundial, né, com o surgimento, então, da Organização das Nações Unidas, já em 1948 se assinaram um tratado que se trata da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, por que estou dizendo isso? Porque muitos países passaram a ser signatários da ONU. Vejam só. O Brasil é um país signatário da ONU. Países signatários da ONU significa que aquilo que é tomado como decisão do ponto de vista coletivo entre vários países, isso precisa, por exemplo, ser adotado por meio de políticas públicas dentro do país. Então, se a gente pega lá o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, já aparece no artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá, a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, o Brasil, né, ele vai implementar esses objetivos do desenvolvimento sustentável que foi adotado por 193 países ali em 2015, como políticas públicas, como direcionamento de leis e muito mais, para que os objetivos não só dos outros 192, mas do Brasil, possa ser concluído em 2030. E ainda que não seja concluído, a gente precisa entender o seguinte: você, professor, você, estudante, vocês têm objetivos. Eu tenho objetivo aqui. O país precisa ter objetivo. Os países do mundo precisam ter objetivos. Então, os ODS são os objetivos
para ser realizado até 2030. E é uma ação global, né? É uma ação global. E assim, o que eu falo para os estudantes, eles estão na segunda série, e aí a gente, é uma responsabilidade muito grande para eles estudarem isso, mas pensar em todas essas questões e não ficar só com eles, não é, professor? Exato. É passar adiante aí. E aí veja um aspecto importante, a gente aqui já precisa desmistificar. É muito importante, por exemplo, numa aula como essa de educação física, tratar de ODS, porque ainda tem algumas pessoas, por exemplo, que pensam assim, mas isso não é da geografia? Não. Então, não. ODS não é só da geografia, não é da sociologia. É também de direitos, né? Melhora de qualidade de vida. E a gente reporta isso à questão de esporte, das condições igualitárias. Então veja, eu disse que o ODS possui, né? Os ODS possuem uma simetria e uma harmonia entre si. E por possuir essa simetria, essa harmonia, logo também os ODS são interdisciplinares. Certo. Então todos eles se integram de uma forma muito dinâmica a tudo aquilo que nós fazemos. Então não pode ser, por exemplo, um objeto de estudo apenas de geografia. Então perpassa. Então parabéns, professora Mara Valéria, por tratar desse assunto tão importante. Questão de trazer, né, para a segunda série, porque a gente vai tratar aí de 3 ODS. Na verdade a gente vê que são 17. Mas esses, eles remetem também a essa questão da importância e da veracidade que a mídia tem que estar também frente a essas questões aí pertinentes ao mundo esportivo, essas questões midiáticas. Então, agora feito isso, nós vamos para o próximo slide e eu quero aqui destacar alguns pontos importantes. Então vejam só, eu tenho aqui os ODS, né? O 4, que trata de educação, o 5, que trata de igualdade de gênero, 10, redução das desigualdades, e, por exemplo, o 16 ainda promover o Estado de Direito. A princípio, se eu ler assim, eu não percebo a simetria. Não. Né? Não. Mas vamos lá. Então, veja, quando eu falo, por exemplo, da educação de qualidade, a gente não pode perder de vista que as crianças, quer seja, por exemplo, ao acessar a escola, elas não são apenas alfabetizadas do ponto de vista de saber ler, escrever e calcular. É muito mais do que isso. O que eu quero dizer, a educação, ela também tem um aspecto de formar para o exercício da cidadania, já se entendendo enquanto cidadão, ou seja, um sujeito de direitos, né, mas já também sendo inserido na sociedade, tendo seus direitos enquanto estuda, né, e também os direitos futuros. E certo? Aí elimina as disparidades de gênero, de riqueza, pobreza dessa forma. Exatamente. Né? Outro aspecto que temos na educação, que veja, vai ter uma simetria, por exemplo, com a questão da igualdade de gênero, é que o DS4, a educação, ela precisa ser equitativa. Nesse sentido, precisa ser imparcial, não pode ser a favor de um ou de outro. Como nós estamos tratando aqui, a sua aula está tratando da questão, por exemplo, de gênero, nesse caso precisa haver uma imparcialidade dentro do sistema público de educação. Não só o sistema público, mas o sistema privado também. Então, equidade. Isso, e aí a gente vem falando muito, professor, fazendo leitura pode voltar aqui, de muitas reportagens que realmente ressignificam essa ODS 5, né? A gente tem trabalhado muito, então a segunda série está bem rica aí nesses conhecimentos. Então vejam só, por exemplo, nós estamos muito relacionados ao mundo do trabalho, então a questão da igualdade, da equidade entre, por exemplo, homens e mulheres aparece, então, no âmbito do trabalho. Exato. Das crianças, em processo de alfabetização, vai aparecer onde? No espaço escolar. Então, a educação, ela tem um papel fundamental. O sistema público de educação, eu vou tratar aqui como público, porque estamos numa esfera pública de educação, tem um papel fundamental de tratar, né, de promover essa questão da igualdade e da equidade entre os gêneros. E aí, veja só. Então, aí eu vou para o ODS 5 e o ODS 10. Vamos ver pelos verbos. Os verbos dão aqui um comando interessante. Se o ODS 5 trata, por exemplo, de alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas, o ODS 10 trata de reduzir. Certo? Então veja, à medida que se avança, está alcançando, e à medida que se alcança, se reduz.
Percebe a simetria? Sim, sim. E olha que o trabalho deles tem sido bem bacana em relação a isso, porque como lembra que a gente estava falando de investigação, nós conseguimos trazer e eles fazerem esses estudos e realmente cercar mesmo esses pontos, professor. E essa relação que você fez agora dos dois verbos, ele avança enquanto outro reduz. Simetria e harmonia. Vamos lá, o que mais? Aqui diz então igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. É bom destacar isso e eu coloco aqui o que é empoderar, né? Vou tratar aqui de uma forma bem simples porque o conceito de empoderar eu tenho ciência, professor e estudante, que vai muito além disso. É tornar mais forte mesmo, é dar mais voz. Então veja, na dinâmica escolar, porque veja, a escola é um espaço social dinâmico, onde acontecem muitas coisas. Então é importante que lá as mulheres, as meninas, já, por exemplo, exerçam seu direito, que cobrem mesmo, né? E que queiram mais. A ideia é essa. Porque, veja, existe de fato uma desigualdade sócio-histórica em relação à questão do gênero masculino para o feminino. Isso. A gente não pode tentar encobertar isso, porque tá aí, os dados mostram claramente. Os dados mostram claramente hoje, né? É certo que isso está mudado ali na escola, já estamos tratando essas questões de formas diferenciadas, mas há pouco tempo atrás ainda tinha muito disso, né? É o menino que joga, é o menino que usa espaço, é o rapaz, a menina que fica de lado, é a menina que dança. Então, porque eu trago sempre para a questão do esporte aqui, professor. Sim. Né? E aí eu vou puxar aqui o seguinte: empoderar é dar conhecimento, e conhecimento é poder. Empoderar. Então, e conhecimento nunca ninguém vai tirar dele. Exatamente. E tem a ver então com a educação de qualidade, dar conhecimento, da educação de qualidade. Veja a importância de desenvolver habilidades e competências específicas. Mas nós estamos falando também a questão local e global. E onde que isso aparece? Por exemplo, quando eu falo então de reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, aqui eu tenho uma questão bem interessante. Vamos lá, a gente quer aqui mostrar a importância dos ODS como simetria e harmonia, principalmente relacionada à questão da desigualdade de gênero. Então, quando eu falo, por exemplo, dentro dos países, estou falando dentro do Brasil. Certo. Tá? Pegando aqui como exemplo, o Brasil é signatário da ONU. Dentro do Brasil, ainda tem as questões regionais. Exato. Então, veja, por exemplo, o papel da mulher. A mulher, hoje, ela tem os mesmos direitos em todos os estados, em todas as regiões do Brasil? Se você acessar, por exemplo, os dados do IBGE relacionados à taxa, por exemplo, de acesso à maternidade, de acesso à saúde pública, já vai ficar muito claro que existe aí uma disparidade muito grande. Então é necessário que dentro do país isso seja resolvido, para que depois também isso ocorra entre os países. Então aqui eu tenho o quê? Concomitância. Isso precisa ocorrer de forma concomitante, já dentro do país, mas também entre os países, para que não haja disparidade. Tal país, por exemplo, a mulher tem mais direitos, em outro país a mulher tem menos direito. A concepção do ODS é que isso seja, que haja igualdade imparcial, né, que todos venham ter direito. E aí a gente liga, por exemplo, uma outra questão que está relacionada ao ODS 16. Certo? Que você trouxe aqui, que é promover o Estado de Direito. Veja, isso não pode, por exemplo, ficar aqui só numa questão relacionada à nossa discussão aqui de uma aula. O Estado precisa regular isso por meio do quê? De leis. Certo. Tá? De políticas públicas para que, de fato, isso venha a ocorrer na sua essência. Ou seja, na base da sociedade, no dia a dia, nas relações. Então, a educação assume um papel fundamental dentro desse aspecto. Eu acho que é isso, professor. Isso. E aí também ficou ali o quarto ponto, professor, quando a gente também fala sobre valores e questões de preconceito em relação à imprensa, como ela faz diálogos sobre esses temas. Porque daí, se a gente pensar bem, eles estão todos interligados. Né? Exato. Aí aqui eu já deixei para você, porque eu sei que você vai aprofundar. Exato. E aí, olha só como a gente sempre traz um texto, eu sempre trago um texto jornalístico, os nossos estudantes, eles ficam aí com a tarefa de procurarem demais, mas já que a gente está falando de empoderamento, eu achei esse bem bacana, é um jornal que nos permite aí trazer suas reportagens, jornal que libera material. Então, olha só essa manchete, professor Ademir. Lugar de mulher é no estádio e onde mais ela quiser.
os coletivos de torcedoras do Rio Grande. Viu como isso tem a ver com conhecimento? Tendo o conhecimento que eu posso estar E aí, onde eu quiser, né, enquanto mulher, então o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, olha só, unidas e organizadas em Porto Alegre, mulheres apoiam o time do coração e lutam por respeito e igualdade de gênero, porque já vimos aqui, já entendemos toda a questão histórica, a mulher era proibida de jogar futebol porque ela era delicada, considerada delicada. Né? Então, essa lei que proibia, e hoje, olha, elas foram, lutaram, estão em campo, estão na quadra e ainda estão no estádio. Exatamente, já que se trata de uma questão de empoderamento e igualdade, então a mulher pratica o esporte que ela quiser. Ela pratica o esporte que ela quer, porque claro que os esportes têm as suas especificidades, mas a gente sabe, e na escola a gente sempre fala isso, é todo mundo trabalhando na mesma modalidade esportiva, nada de agora, é para pensar nas questões de habilidades dos estudantes, por exemplo, em frente a um jogo, para que não tenha aquela disparidade também, sempre um joga mais, outro menos, mas é que todo mundo pratica a mesma modalidade. Por exemplo, então, pensamentos assim, me ajuda aqui, futebol de menino e vôlei para menina, tá errado. Tá errado, porque todos têm condições, capacidades e condições de desenvolver habilidades para desempenhar o futebol. Isso é igualdade e equidade. Também. Isso. E pensar na questão de inclusão também, que eu nunca deixo fora das nossas contextualizações. Vamos lá, professor. É bem breve esse texto e aí fica a referência para que eles procurem esse texto jornalístico depois e se envolvam mais. Olha só, professor. O empoderamento das mulheres no mundo do futebol já é um fato no Brasil. Diferente de décadas atrás, quando a prática do esporte era proibida por lei para elas e poucas frequentavam os estádios, hoje, além do futebol feminino estar ganhando espaço no imaginário dos brasileiros, as torcedoras lotam as arquibancadas. A prática da sororidade tem se constituído como uma importante ferramenta dentro desse universo, historicamente marcado por machismo, assédios, intolerâncias e racismos. O Brasil, de fato, foi conhecer duas experiências nascidas de torcedoras do Grêmio e do Internacional, a dupla Grenal, maior rivalidade do futebol de Porto Alegre. Então é assim, eu deixo eles, agora vão a fundo e pesquisam mais. O que você achou? Volta ao slide, por gentileza. Vamos lá. Lembra que nós falamos da questão do Estado do Direito, que está no ODS? É direito dela, então veja, era proibido por lei. A lei caiu, então a função do Estado é regular. A mulher é delicada e ela não caberia adentrar e jogar bola, era isso. Veja que, por exemplo, nesse sentido, nós temos avanços sociais também. Por isso que é importante a mulher ser empoderada no sentido de cobrar os seus direitos, né, de forma consciente, organizada, para que outros direitos que ainda precisam, aliás, outros direitos não atendidos possam cair e, no caso, as mulheres passarem a ter todos os direitos, assim como ocorre no inverso. Exato. E eu sempre trago material também. Aí a gente tem um vídeo, na verdade esse vídeo está com 3 minutos. Eu vou deixar aqui, vou falar do desafio deles, vou passar o vídeo, tá bom? Que é a questão da organização. Eles vão se organizar em grupos aí na escola, professor. Esses grupos, eles vão observar as mídias hegemônicas, as mídias alternativas, um aspecto de representatividade, da diversidade, abordagem dos esportes e do compromisso com o combate a preconceitos e estereótipos. Né? Nas 3 últimas aulas que eles terão, serão de apresentação de suas conclusões sobre o Observatório de Imprensa e as modalidades que acompanharam. Então, de tudo isso que eles puderam estudar agora também, eles vão ter essa questão de pensar nos ODS, tá? Deixa eu ver aqui, que tem que destacar a modalidade que eles precisam pegar, as regras aí para o trabalho. O destaque que essa modalidade tem na mídia tradicional, né? Se existe canal alternativo que fala desse tipo de modalidade, se há o mesmo destaque para ambos os sexos quando a gente fala da modalidade, se existe inclusão ou modalidade paralímpica dessa modalidade que eles investigaram e se a modalidade esportiva que eles vão praticar acompanharam também aí, estão por meio de um
processo midiático. E aí eles vão discutir os ODS 4, 5 e 10 com mais veracidade, vão investigar mais sobre eles, vão procurar outras reportagens de vídeos que abordem aí os temas e pensar no desafio proposto. Eu vou fazer assim, ó, professor, como a gente tem pouco tempo e nossa conversa foi muito bacana, eu vou deixar aí o referencial, vou trazer esse vídeo nas próximas aulas porque eles são condizentes aí aos nossos temas, tá? Então ele vai tratar, é um debate curto falando da questão do preconceito, mas eu não vou passar hoje, trago ele pra gente numa próxima aula, tá? Mas eu já quero aproveitar que, veja só, o tema, né, do vídeo, sim. Artigo 5º, discriminação no esporte. Exato. Lembra que eu falei que o artigo 5º da Constituição ele está vinculado ao artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 48? Exato. Então veja, quando as pessoas dizem assim, esse país não muda, não é assim. Muda sim, tem avanços sociais. Talvez o avanço não esteja ainda do jeito que você quer, o que eu queira, né? Certamente nós cobramos muito mais por sermos educadores, mas você é estudante e precisa também cobrar e fazer a sua parte. Então, é um vídeo extremamente importante, uma vez que se trata do artigo 5º. Temos o referencial dele aí, né? O link, vocês já assistam como tarefa, porque eu retorno com esse vídeo, ele tem mais ou menos uns 3 minutos e meio, e o nosso debate foi muito bacana aqui, importante. E aí, eu não vou passar hoje não, tá bom, o vídeo, mas eu trago ele em um outro momento, se não tem problema, as aulas minhas continuam, eu falo de preconceito o tempo inteiro, professor, aqui nas aulas. É isso. Então vamos lá, olha, fiz o desafio para os nossos estudantes. Então, professores, né, manter aí essa questão da discussão dos estudantes, sempre trazendo os valores democráticos em relação ao que o jornalismo midiático propõe. Citar novamente, se for necessário, os ODS 4, 5 e 10, mas deixar que eles busquem, que eles investiguem, que eles pesquisem e assistir aí, propor, né, essa reportagem e os vídeos com os nossos estudantes. Os estudantes, em contrapartida, vão se preparar também para a prática dessas modalidades escolhidas e refletir. Podem voltar aqui comigo. Refletir em que essa modalidade ela já está ali paralela e esses ODS eles já permeiam a prática dela, né? Se a gente encontra isso em todas essas modalidades que vocês escolheram aí na escola. O que nós aprendemos hoje, todos juntos, porque isso aqui é um grande aprendizado, né, professor? Então, nós também aprendemos muito. Exatamente. Discutimos os valores democráticos em relação ao jornalismo midiático, a que ele propõe. Falamos sobre os ODS 4, 5 e 10. Lemos uma reportagem. Nós não assistimos os vídeos que ficou de tarefa de casa, mas eu vou retratá-lo e trazê-lo aqui novamente. E eu agradeço, professor, foi muito bacana, muito pertinente, muito legal os nossos estudantes, os professores, porque muitos professores devem te conhecer também, das ATPCs, e assim, saber que a gente está aqui por você, estudante. Então, independente da minha graduação, do professor Ademir, dos nossos componentes ou da nossa área de estudo, a gente quer isso, né? A gente quer uma educação melhor e a segunda série está com essa missão aí também, né? Exatamente. De levar à frente. Na aula anterior, eu trouxe um trabalho da professora Ângela, ela é da diretoria de Caieiras, ela é uma professora de letivas, ela acompanha as aulas e ela fez um trabalho sobre representatividade tão fantástico do 6º ano, coisa brilhante. Eu vou te mostrar, professor. Mostra sim que eu quero conhecer. Quero ver esse trabalho. Então, olha só, eu vou pedir para que vocês avaliem a nossa aula. Pode colocar aí o link de avaliação. Professora Ademir, muito obrigada por sua participação. Foi fantástica, foi rica, brilhantou aqui as nossas aulas. Eu espero que você volte. É só eu convidar, né? É só você convidar, eu estou aqui à disposição. É isso, então. E eu vou ficando por aqui, como sempre, eu convido a você a se ligar na mídia lá, professor. Se liga na mídia, linguagens e suas tecnologias. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.